Eu não sou normal, graças a Deus. Eu vim contar hoje como foi o processo de avaliação neurológica que eu fiz para descobrir que eu sou neurodivergente e como que isso tem afetado a minha vida desde então. Muita coisa mudou e vocês podem ver que eu tô num cenário diferente. É porque eu também mudei de casa. E esse vai ser um vídeo tipo de atualização de várias coisas mas principalmente falando sobre esse tema da neurodivergência. Oi pessoa, seja muito bem-vinda aqui, eu sou a Cassie Litanski, esse é meu canal. A minha proposta aqui é expressar ideias, fomentar diálogos e articular mudanças. Então, coisas que eu trago aqui são temas que eu gostaria de conversar com outras pessoas. Muitas vezes eu consigo conversar, mas eu sei que são assuntos que não são tão conversados quanto poderiam ser. São coisas que muitas vezes você também está se sentindo dessa maneira, ou você está percebendo isso e não está tendo com quem dar vazão para isso. Então, esse é um lugar seguro para a gente poder aprofundar um pouco mais além dos 1 minuto e meio que as outras plataformas nos permitem. Bom, dando um contexto, eu mudei de casa, né? Como vocês podem ver, o cenário aqui tá um pouco diferente do que eu estava gravando antes, e foi uma mudança muito rápida, foi a mudança mais rápida que eu já fiz na minha vida. Eu vi um apartamento, que é esse aqui, e eu gostei muito dele. Eu falei, é isso que eu estava procurando, é exatamente isso que eu queria. É um lugar muito mais silencioso, é um lugar muito mais tranquilo, e isso também tem a ver com esse assunto da neurodivergência que eu vou entrar. E aí, se abriu, assim, de um jeito, sabe quando é pra ser? Quando é pra ser? E aí, tudo aconteceu muito rápido, eu consegui me mudar, logo depois eu tinha um trabalho super importante, um evento presencial, muita coisa para acontecer. E, gente, eu entrevistei a Monja Coen, Murilo Gun, Felipe Suri e vários outros palestrantes incríveis nesse trabalho. Inclusive, me segue no Instagram, @KSLitansky, para você acompanhar, que lá eu falo mais sobre isso. Meu trabalho como comunicadora. Mas, tá, o que que isso tudo tem a ver com a neurodivergência? Ano passado, eu comecei uma investigação do meu filho tem 6 anos, germano, e eu já desconfiava de algumas coisas, desconfiava que ele tinha TDAH, e aí eu comecei a fazer uma avaliação neuropsicológica dele, com uma neuropsicóloga que aplicou uma série de testes e depois a psiquiatra foi lá e confirmou, né. E aí, o resultado dos testes diz que ele não tinha TDAH, ele tinha autismo nível 1 e altas habilidades. Tá, beleza, a gente fez uma série de adaptações em casa, na minha relação com ele, na forma de conduzir as demandas e tudo da vida com ele, mas, eu comecei a me questionar, sabe quando fica uma pulguinha atrás da orelha? Cara, e se eu tiver? Eu preciso saber o que eu tenho. Agora eu preciso saber como eu sou. E não era pra provar pra ninguém, não era pra nenhuma grande mudança, sabe, era simplesmente pra eu me entender melhor, e também porque eu estava passando por uma série de cara, é sofrimentos, porque assim, muitos sofrimentos sensoriais, muitas coisas de exaustão. Eu chegava de um evento social que tinha sido ótimo, adorava as pessoas, adorava o local, só que eu chegava e eu chorava, eu deitava na cama, não conseguia fazer nada, e eu comecei a perceber que isso estava me drenando, sabe. Eu não sabia o que estava acontecendo, estava me drenando, porque eu não estava adaptando a minha vida, talvez para a forma como o meu cérebro funciona. Eu estava tentando viver uma vida e me encaixar numa realidade, num ritmo que não era o meu. E aí eu estava ficando mal, sabe. Então eu comecei a ficar com essa pulga atrás da orelha, até que eu decidi fazer os testes também. Aí eu fiz todos os testes. São vários testes. Eu vou falar um pouco desse processo de avaliação neurológica, porque eu acho que é uma dúvida grande, né, muita gente desconfia, hoje em dia a gente fala tanto sobre isso na internet, tem tanto conteúdo, "Ah, se você tem tais sinais, você tem autismo". Não é verdade, gente, não é isso, tá. Autismo é uma coisa, nem vou entrar muito nesse assunto, porque eu não sou autista, tá. Eh, eu tenho altas habilidades e superdotação, só. Talvez eu tenha um toque aí também, provavelmente. Mas, enfim, eh o processo é uma série de testes. São testes de memória, testes de atenção, testes de concentração, testes de, lógica. Então são vários testes que são aplicados em sequência,
E isso é feito em várias sessões, né, então acho que foi 1 mês e pouco, assim, de processo, com várias sessões semanais, e aí eu fui fazendo, achava divertido, gente, achava super divertido, eu era o meu momento, entendeu, eu ir lá fazer os testes, é tipo uma brincadeira. Só que, enfim, tem cronômetros e coisas e tudo mais. E aí, no final, tudo isso é contabilizado e investigado ali, analisado pela psicóloga, neuropsicóloga, e ela vai dizer, dependendo do número do QI e outros números que se mostram ali relevantes, se você tem ou não determinadas neurodivergências, principalmente autismo, TDAH, altas habilidades, né? E outras coisas que podem estar ali no processo de avaliação. Eu achava que eu já achava que eu tinha altas habilidades, porque algumas coisas sempre foram muito diferentes para mim, assim, na forma de aprendizagem, na forma de reter atenção também, porque eu ficava entediada com algumas coisas, e isso sempre me colocou numa situações muito desafiadoras, assim, de eu sempre buscar desafio na vida, sempre querer fazer coisas mais difíceis, mais difíceis, mais difíceis, até, sabe? E não conseguir parar, sabe? Não conseguir parar. Sempre tá inventando uma sarna pra me coçar, sempre tá inventando uma coisa pra fazer, sabe? É uma mente muito agitada, assim. E aí se confirmou total, assim, o diagnóstico. Pra mim, a diferença, né, do diagnóstico foi por uma confirmação de algo que eu já imaginava que eu tinha, mas que eu não tinha certeza, e por não ter certeza, eu também não tratava da forma correta, né? Então, eu já sabia que o meu cérebro não podia ser típico, porque eu não ajo de forma típica em alguns contextos, né? O que é esperado que se faça, o que é esperado como se haja. Não é bem assim que funciona. E aí eu tinha essa curiosidade, queria essa confirmação justamente para eu saber como proceder. Foi muito isso que eu percebi que aconteceu com meu filho, assim. Tá, agora que eu sei que ele tem isso e não aquilo outro que eu pensava, agora eu sei como lidar. Eu sei que isso é uma consequência de tal comportamento ou de tal conduta que a gente tá tendo em casa, que eu tô tendo com ele, daí eu posso mudar isso, porque, sabe, entender isso, esse esquema por trás do cérebro, como que o cérebro funciona, a gente consegue adaptar a vida para ele e não tentar fazer com que a gente funcione de outro jeito. E aí, quando eu digo que eu tenho uma mente muito acelerada, é que assim, isso é uma coisa que em terapia eu fui entendendo também. Eu faço terapia desde a adolescência. Então, são muitos anos de autoanálise. E, enfim, eu já entendi que eu tenho muitos interesses. Eu tenho muitas vontades, muitas coisas que eu gosto de fazer, muitos temas que eu gosto de explorar. Eu sou uma pessoa muito curiosa, muito criativa. E isso muitas vezes é uma sobrecarga, porque tudo para mim é importante. A minha psicóloga falou que tudo é importante para mim e eu preciso dar uma desimportância um pouco mais para algumas coisas, sabe? Aprender a diminuir um pouco o nível do meu frenesi com as coisas, porque tudo para mim é importante, não só o trabalho, não só meu filho, não só minhas relações, não só esse canal, mas tudo é importante, sabe? Tudo se eu vou fazer um hobby qualquer, eu quero performar naquilo, eu quero ser muito boa naquilo, eu quero me superar cada vez que eu estiver fazendo aquilo. Eu vou na academia, eu quero pegar mais peso da próxima vez que eu for, sabe? E é uma coisa que, calma, nem tudo precisa ser assim, né? As pessoas também vivem suas vidas normalmente. A gente pode dar uma equilibrada. E isso é para tentar dar um conforto para mim, sabe? Porque é muito desconfortável o tempo todo você tá se desafiando sem parar. É cansativo. Eu já entendi que nem tudo é trabalho, nem tudo precisa ser monetizado, nem tudo precisa virar, uma profissão, sabe. E eu acho que isso muitas vezes acontece com pessoas que têm muitos interesses, sendo neurodivergente ou não, né. Por exemplo: "Ah, eu gosto de fazer isso, então eu vou criar uma marca. Eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer não sei o quê. Eu vou fazer uma renda extra com isso que eu gosto de fazer". E assim, cara, monetizar tudo que a gente gosta é o pior erro possível, porque você não vai ter nada, você não vai ter nenhum refúgio, você não vai ter, sabe, nenhum lugar para você fazer sem nenhum compromisso daquilo ficar bom. Então, essa parte eu já consegui lidar, né. Agora meu desafio é conseguir dizer mais nãos, conseguir dizer permitir mais tempo para mim,
Por exemplo, eu entendi que eu vou precisar me isolar mais vezes, eu sinto essa necessidade de ficar sozinha, eu gosto de solitude, eu gosto de ter tempo só pra mim, de passar um dia inteiro sem ver nenhuma pessoa, sem interagir com ninguém, sem participar de nenhuma reunião. E no meu trabalho, eu faço muitas reuniões. Eu sou líder da minha equipe. Eu lidero a minha empresa, então assim, eu preciso estar em contato com muitas pessoas todos os dias. Então, tem momentos que eu não quero estar. Então, eu preciso ter esses momentos, eles são importantes para o meu cérebro. E hoje, entendendo isso, eu consigo organizar melhor a minha agenda para guardar esses momentos para mim com a mesma intensidade, o mesmo nível de importância que eu daria para uma reunião com clientes, sabe? Então, isso tem me ajudado muito, assim, organizar minha agenda de acordo com o meu cérebro, não com a minha expectativa social de agir, sabe? Como que seria o que as pessoas esperavam. Nem sei se alguém espera alguma coisa, na verdade, da gente, mas tá. O que eu esperava ser. Como eu falei, um outro problema disso assim é que eu fico entediada muito rápido. Então, por exemplo, se eu entendi como funciona uma coisa, eu já quero fazer outra, entendeu? Eu já quero fazer diferente. Fazer aquilo que todo mundo tá fazendo não é interessante pra mim. Fazer aquilo que eu já sei como é faz, que eu já fiz várias vezes, eu já, cara, já quero para a próxima, quero o próximo desafio. A rotina muitas vezes é entediante. Então, tá sendo um exercício também de olhar para a rotina e olhar para a monotonia como algo que também é interessante, que também agrega para mim, que também me traz a estabilidade que eu preciso. Olhar para os processos repetitivos como uma forma de sustentação e não como uma forma de aprisionamento, sabe? Porque essa coisa de ter que se desafiar o tempo todo é muito, muito cansativo mesmo. É difícil sustentar isso. Porque é demais, sabe? É demais. Então, as principais mudanças que vieram com isso foi a adaptação da minha agenda para ter mais flexibilidade e para eu conseguir lidar com a sobrecarga sensorial e emocional, por exemplo. Se eu sei que num dia eu tenho muitas interações, muitas reuniões, no outro dia eu não quero ter nenhuma reunião, eu quero ter um momento em que eu possa só trabalhar em coisas internas e sem ter que interagir tanto. Eu tô precisando fazer esses ajustes para eu conseguir ter um equilíbrio melhor. Eu pessoalmente, prefiro ter um dia em que eu interajo muito. E daí no outro dia eu consigo não interagir tanto, né? Ou nada. E aí eu concentro naquele dia e no outro eu consigo me concentrar só em mim e nas coisas que eu preciso fazer. Então, se eu todo dia eu tenho que interagir, tipo, 50% do dia, me cansa, sabe? E aí eu prefiro um dia ter que interagir 80% e no outro dia 80% ser só coisas minhas. Uma outra coisa, assim, que tem mudado também é na minha relação com meu filho. Agora que eu sei que ele tem autismo, a gente se mudou para um lugar mais silencioso, isso também tem a ver com isso, né? Não é só esse motivo, mas também eu sei que tem coisas que são mais desafiadores para ele, mais desafiadoras para ele, então eu vou tentar adaptar de uma maneira que funcione melhor, que ele não chegue num extremo de ter uma crise ou de ficar muito estressado ou de não saber lidar com o corpo dele, como que ele está se sentindo. Então, tem sido um processo bem bonito, assim, sabe? De entender como que ele funciona, como que eu funciono, como que a gente pode se equilibrar. Não é fácil às vezes, mas tem sido muito bom, assim. Vocês têm alguma neurodivergência, gente? Vocês já investigaram? Me conta aqui nos comentários se você tem. Eu tenho curiosidade de saber isso, porque eu tenho muito interesse nesse tema. Eu não falo tanto sobre isso, porque, enfim, eu não sou da área da saúde, eu não tenho interesse em falar só sobre isso também, mas eu achei legal trazer isso, porque realmente tem sido um assunto muito presente para mim, muito mesmo, assim, e eu já tenho uma relação com esse assunto há muitos anos. Você não sabe, talvez, não sei se você sabe, mas eu tinha 19 anos quando eu tive meu primeiro filho, Miguel, e ele nasceu com paralisia cerebral. E aí eu convivi a vida inteira dele, né, até os 6 anos, com essa realidade atípica.
Então a primeira experiência que eu tive com a maternidade foi uma experiência atípica. Eu fui uma mãe atípica, vivendo uma realidade muito diferente da maioria das outras mães, não conseguindo me relacionar tão bem com mães típicas, porque era uma outra lógica, mas me aproximei muito de outras mães que também tinham filhos com alguma deficiência ou neurodivergência. Muito assim. Então eu consegui adentrar esse universo que eu nem sabia que existia, se eu estava totalmente por fora, outsider total. E aí eu fui inserida nesse universo e comecei a entender mais. Comecei a me interessar mais, comecei a pesquisar muito, ler muito, ouvir muito, prestar atenção e e foi muito bonito esse desabrochar assim desse assunto na minha vida. Então teve essa primeira experiência com meu filho. O meu segundo filho, né, o Germano, ele também é neurodivergente. E então também está sendo um aprendizado continuando nesse tema, assim, nesse assunto na minha vida. Outro ponto importante é que na minha empresa, metade da minha equipe é neurodivergente, e esse é um assunto que a gente fala abertamente, né? Então, a gente se ajuda muito nisso, pelo fato de eu estar liderando e eu também ser, o mínimo que eu posso fazer é me importar com esse assunto e buscar formas de adaptar o fluxo de trabalho para isso, né, para que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam parte e se sintam ouvidas e respeitadas. Então, saber que metade da minha equipe tem um cérebro que funciona de formas diferentes, porque são várias neurodivergências diferentes, me faz ter um olhar muito mais humano, sabe? De olhar a pessoa, entender como que ela está se sentindo, como que é o jeito dela funcionar, quais são os limites que a gente precisa respeitar. Então, isso é uma coisa bem presente. Outra coisa é que na minha empresa de comunicação, a gente atende marcas de impacto. Então, assim, a gente atende muita gente, muitas empresas da área da saúde, saúde mental, já atendi muitas psicólogas, já atendi clínicas. Então, eu já estou há mais de 5 anos trabalhando com esse nicho, sabe? Com esse tipo de cliente que tem esse olhar diferenciado para a saúde mental. E eu trabalhei alguns anos especificamente com uma clínica de saúde que tinha várias especializações em neurodivergência. Esse era um grande tema, assim, delas, e eu me aprofundei bastante também em tudo que eu precisava ler, entender sobre a marca, e aprendi muitas coisas, tá? Inclusive, a primeira frase que eu falei no vídeo, eu não sou normal, graças a Deus. Ninguém é normal, gente, pelo amor de Deus. Óbvio que eu falei essa frase para chamar atenção, mas cada cérebro é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, todas são especiais, todas merecem ser respeitadas da mesma forma. Mas é fato que a gente vive num mundo totalmente preconceituoso, capacitista. A gente vive num mundo que não tem a inclusão como base, então acaba sendo o assunto que a gente precisa falar, reforçar e trabalhar em nós também. Não só esperar que o governo ou as empresas agem de uma maneira diferente, mas a gente, como ser humano, sabe, age de forma diferente quando vê uma pessoa com deficiência, quando vê uma pessoa neurodivergente, a gente não faça uma piada, a gente não tente se aproveitar daquela pessoa, a gente não acha que pode ultrapassar o espaço daquela pessoa, a gente não pensar que a pessoa tem que agir da forma como a gente imaginou, porque a gente precisa entender que os seres humanos são complexos e cada um funciona de um jeito. Então, eu não trabalho na área da saúde, mas eu trabalho com comunicação e eu sei a responsabilidade disso que eu tô falando aqui. Eu sei que nada do que eu falei até aqui são sinais que você vai olhar e falar assim: nossa, eu acho que eu tenho isso. Não, vai se investigar, entendeu? Vai fazer uma avaliação, vai procurar uma ajuda, vai procurar um profissional para te ajudar a entender melhor como que você funciona, porque não é com vídeo na internet que você vai se autodiagnosticar. Muitas vezes as pessoas se autodiagnosticam, ah, eu acho que eu tenho, e daí começam a agir como se tivessem, e tipo assim, você não tem. E você tá agindo, você tá se confundindo toda, entendeu? É melhor você ir lá, tentar se entender realmente como você é, do que você ficar colocando coisa na sua cabeça que você não é, e daí você vai começar a agir como tal. Então, não faça isso, pelo seu bem. Esse vídeo, ele não é um vídeo para te dizer se você é ou se não é.
É um vídeo que eu tô contando a minha experiência como um relato e como um manifesto para que a gente tenha um mundo mais inclusivo, para que a gente seja muito mais, abertos e receptivos e perceptivos para a forma como cada pessoa é, para que a gente seja mais natural com as neurodivergências no geral, né, porque é natural ser neurodivergente. Se não fosse natural, as pessoas não nasceriam assim, não é mesmo? Então, não tem por que a gente desnaturalizar uma coisa que simplesmente é assim. O ser humano não é 100% igual, ele não segue um padrão, cada pessoa tem uma jornada única de vida, e a jornada de vida, a jornada de alma de cada pessoa não segue um padrão, ela segue o que ela precisa viver. A inclusão é natural, a gente só precisa eliminar o preconceito. Então é isso, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você de alguma maneira. Se fez, eu quero saber. Deixa aqui nos comentários seu relato, seu pensamento, enfim, perguntas, qualquer coisa que você queira colocar. E se inscreve no canal, deixa o like, ok? Essas coisas ajudam bastante a fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas que também precisam desse olhar e dessa conversa.